de todos, agradeço a presença de todos e o convite que me foi endereçado para aqui estar convosco neste webinar, uma iniciativa da Direção Regional da Saúde, em parceria com a Direção Regional do Desporto, que sem dúvida será um momento de partilha e troca de ideias sobre a obesidade e a importância da sua prevenção. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Obesidade, estabelecido em 2015 pela Federação Mundial da Obesidade. O objetivo é estimular e apoiar ações práticas que possam ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, porque, apesar da obesidade ser facilmente observável, não se trata apenas do excesso de gordura corporal. Mas sobre esse aspecto irão também falar os nossos convidados, especialistas nestas matérias. Fazer aqui só um enquadramento no que diz respeito às estatísticas nos Açores, são dados referentes a 2019. Nos últimos dados do COSI, Portugal, portanto, diz respeito às crianças, nos Açores verificam-se as prevalências mais elevadas de excesso de peso, 35,9%, e de obesidade, 18%, em crianças entre 6 e 8 anos de idade. Comparando com as médias nacionais, 29,6% para o excesso de peso e de 12% para a obesidade. No que diz respeito aos adultos, segundo os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística, portanto são referentes a 2019, nos Açores a prevalência de excesso de peso é de 35,7%, valor mais baixo quando comparado com a média nacional, 36,6%. No entanto, a prevalência de obesidade é mais elevada nos Açores, tendo um valor de 22,8% face à média nacional, que se situa nos 16,9%. Falando agora da atividade física, os dados recolhidos no Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, que correspondem são de 2017, diz-nos que nos Açores verifica-se uma prevalência mais baixa de prática de atividade física desportiva programada e regular nas crianças, com 52,2%. Situação idêntica verificada também nos adultos, com a percentagem mais baixa de prevalência da prática regular de atividade física desportiva e ou de lazer programada, 35,9%. Ficam então aqui estes dados para nos ajudarem a enquadrar e a refletir quer sobre matéria de saúde, quer sobre atividade física e desportiva. Antes de apresentar a nossa moderadora, é tempo de ouvirmos uma mensagem do Sr. Secretário Regional da Saúde e Desporto, Dr. Clélio Menezes, ele que, por compromissos profissionais, não tem oportunidade de estar aqui em ligação direta connosco. Muito bom dia a todos que participam neste webinar para assinalar o Dia Mundial da Obesidade. Falar em obesidade é falar em algo que transtorna a vida de muitos e muitos cidadãos. Nos Açores, infelizmente, o excesso de peso e a obesidade têm níveis preocupantes. Se a nível nacional, em crianças, há uma média de cerca de 30% com excesso de peso, nos Açores essa média é de cerca de 36%. No que diz respeito à obesidade, se a nível nacional a média é de 12%, nos Açores temos uma média de 18%. Também na idade adulta, a obesidade dos açorianos é superior à obesidade no resto do país. No resto do país estamos a falar em cerca de 23% de obesidade e nos Açores cerca de 17%. Ora, estamos a falar de números preocupantes que são ainda mais preocupantes quando percebemos que, em termos de atividade física, temos números mais baixos que a média nacional. Ora, sabendo nós que grande parte das doenças tem uma base comportamental, na obesidade, para além dos hábitos alimentares, a falta de exercício físico é determinante para estes maus resultados, temos de ter a consciência de que é necessário fazer muito, trabalhar muito para sensibilizar e para alterarmos este rumo, no sentido de que a atividade física seja, de facto, uma forma eficaz de combater a doença. É assim que está demonstrado e é assim que tem de ser concretizado por todos e cada um de nós para termos uma sociedade mais saudável em todas as consequências que isto tem. E estamos, no fundo, a falar de consequências. Se a obesidade é uma consequência da falta de exercício físico,
a obesidade tem como consequência um conjunto de doenças de mais variado nível, respiratório, cardiovascular, cerebral, até oncológico e de outras áreas da medicina também que têm uma ligação muito estreita com a necessidade do exercício físico. Por isso, saudando a todos, desejo bom trabalho e, sobretudo, que deste webinar também saia uma consciencialização mais efetiva e eficaz da importância do exercício físico para que os Açores sejam cada vez mais uma região ativa por natureza e também pela nossa natureza que tem de ser combatida, neste caso, ao nível da obesidade, como algo que é promotor da saúde. Muito obrigado a todos e bom trabalho. E depois da mensagem do Sr. Secretário Regional da Saúde e Desporto, vamos conhecer a nossa moderadora, a doutora Isabel Sousa, diretora do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Dar aqui só uma nota curricular: assistente hospitalar graduada do Serviço de Endocrinologia e Nutrição, assistente convidada do curso básico de Medicina da Universidade dos Açores, Coimbra, Executive Master em Gestão e Administração em Saúde, secretária da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos da Região Autónoma dos Açores. Feitos os enquadramentos e estas apresentações, e passo então a palavra à doutora Isabel Sousa para dar início concreto a este webinar que pretende assinalar o Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, e alertar a população para a importância da prática da atividade física e a prevalência de excesso de peso, com todas as suas consequências na idade pediátrica e na idade adulta. Bom dia a todos, muito obrigada ao Sr. Secretário Regional da Saúde por ter associado a esta comemoração do Dia Mundial da Obesidade com o lema deste ano "Todos precisam de atuar", e também à Secretaria Regional de Saúde e Desporto. A obesidade é uma doença atualmente considerada pandémica, complexa e grave, e não nos parece haver uma diminuição do número a curto prazo. Contextualizando, 2/3 da população adulta tem excesso de peso ou obesidade e coloca Portugal no 4º lugar da lista dos países da OCDE com mais obesidade. Os Açores são a região de Portugal onde a prevalência da obesidade no adulto é consideravelmente maior e 1 em cada 3 crianças nos Açores tem excesso de peso, o que é muito preocupante. A obesidade e os hábitos alimentares inadequados são o 5º fator modificável de risco que mais contribui para a perda de anos de vida saudáveis dos portugueses. A obesidade está associada, como sabemos, a doenças crónicas, como a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia e até já o conhecimento de neoplasias. O custo do excesso de peso e obesidade foi estimado em cerca de 6% das despesas da saúde em Portugal e, portanto, é necessário uma maior consciencialização das pessoas e compreensão das causas da obesidade e medidas de combate. E vamos passar, então, à apresentação do distinto painel das pessoas que intervêm em áreas fundamentais quando falamos da obesidade e com quem vamos trocar várias ideias ao longo deste webinar. E vou passar a apresentar, inicio pela doutora Ana Carrapa, portanto, especialista em nutrição clínica do Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, com larga experiência em intervenções comunitárias na área da obesidade infantil e saúde escolar, e investigadora do COSI Portugal há cerca de 3 edições. Seguida vai ser, portanto, moderadora também a doutora Inês Correia, licenciada em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e atualmente desempenha funções no Centro de Saúde no âmbito do projeto do Zero aos Jogos Olímpicos. Integra uma equipa de intervenção precoce de Angra do Heroísmo, fazendo acompanhamento às famílias com crianças com necessidades especiais e ou situação de risco. Segue-se depois a doutora Rita Carvalho, sevejamente conhecida, portanto especialista em nutrição clínica, nutricionista no Hospital Divino Espírito Santo, coordenadora da Unidade de Nutrição do H10 e coordenadora regional do projeto COSI Portugal desde a sua primeira edição. E, por fim, a doutora Isabel Mendes, licenciada em Desporto e Educação Física pela Universidade do Porto.
Atualmente é técnica superior da Direção Regional do Desporto e envolvida em vários projetos, nomeadamente o Serviço de Planeamento, Estratégia e Avaliação da Secretaria Regional do Desporto. Chefe também da Divisão de Formação e Promoção Desportiva da Direção dos Serviços do Desenvolvimento Desportivo desde 2009. Para iniciar a discussão, coloco a primeira questão à doutora Ana Carrapa. Doutora, como é que estamos em termos de números face à obesidade infantil nos Açores? E quais os principais erros alimentares que identifica na população infantil? Muito obrigada. Como aqui já foi dito e já falaram aqui alguns números, os Açores são a região de Portugal que tem uma prevalência maior em termos de obesidade infantil, portanto continuamos a ser os campeões da obesidade infantil, com cerca de 36% de crianças com peso a mais, e isto não é nada bom, porque este estudo COSI que aqui foi falado é um estudo da Organização Mundial de Saúde que faz a vigilância da obesidade infantil mais ou menos a cada 3 anos, iniciou-se em 2008 e nessa altura nós também éramos os campeões, portanto nunca deixamos de o ser, gostávamos de deixar de ser um dia, pelo menos nesta temática. Posso dizer que terá sido positivo, é que de 2008 até 2019 nós conseguimos nos Açores reduzir em cerca de 11% esta percentagem. Portanto, tínhamos cerca de 47%, vou dar aqui números redondos, sem vírgulas, cerca de 47% de crianças com peso a mais, e neste momento temos cerca de 36%. Portanto, conseguimos fazer alguma coisa, mas ainda há muito, muito para fazer. Relativamente aos principais erros alimentares das crianças e adolescentes, aqui fazendo um apanhado, vários estudos, o EPACI, o IANAF, portanto o Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física, o próprio COSI, as crianças e adolescentes ingerem calorias a mais, ou seja, energia a mais. E também consomem o dobro da proteína, portanto estamos a falar de carne, de peixe, de ovos. E apenas metade das crianças inclui vegetais no prato, o que não é nada bom, não é? Os vegetais regulam o nosso metabolismo, o funcionamento do nosso corpo e têm fibras importantes para a nossa população bacteriana, não é? A nível intestinal e para a nossa imunidade. Cerca de 90%, então, não atinge sequer as recomendações mínimas de fruta e hortícolas por dia, que são cerca de 400 gramas. Estamos a falar de fruta e de hortícolas. Portanto, 90% é muito. Posso dizer que quase todas as crianças e adolescentes não têm por hábito, então, ingerir este tipo de alimentos que são tão importantes para manter um peso também mais estável e uma boa saúde. As crianças são também o grupo que ingere menos água, cerca de meio litro por dia, e excedem-se em refrigerantes e bebidas açucaradas. Apenas o grupo de crianças que está minimamente bem são aqueles entre 1 ano e 3 anos de idade, porque esses aí ainda, cerca de 90% ainda consomem diariamente fruta fresca e 95% consomem diariamente sopa. Agora, vamos pensar, 1 a 3 anos é nesta fase que nós iniciamos a alimentação complementar, as crianças são muito dependentes ainda e, portanto, acabam por conseguir consumir esses alimentos. Com avançada idade, isto é uma desgraça, temos que perceber o que é que podemos fazer no futuro para as ajudar. E é isso. Termino aqui, então, a minha intervenção. Doutora Ana Carrapa, de facto são números muito altos e, portanto, verifica-se uma alimentação muito inadequada, tal como disse, portanto, há uma falta de ingestão de legumes e frutas nas nossas crianças e, como disse logo desde o início, com excesso de ingestão de calorias e é algo que também é substancial, é o baixo consumo de água, portanto, em que as crianças existe um abuso de consumo de refrigerantes. Mas existe outro fator importante da obesidade, que é a falta de atividade física nesta faixa etária. E doutora Inês Correia tinha uma questão para si. De que forma é que a obesidade infantil pode afetar o desenvolvimento psicomotor e que conselhos poderá fornecer para que as crianças apresentem um melhor desenvolvimento psicomotor, doutora?
Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todas as presentes e a quem nos ouve. Eu começo por agradecer o convite e a oportunidade para vir falar aqui hoje sobre o desenvolvimento infantil e hoje em especial associado a este tema da obesidade. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas a verdade é que só estes dois temas interligados quase que davam aqui um webinar para eles. E principalmente hoje, que, como já foi dito, estamos a atravessar um tempo de pandemia. Aliás, quase que temos duas pandemias ao mesmo tempo, uma pandemia por um vírus, causada por um vírus, e uma pandemia por um agravamento ao nível daqueles que são os dados relativos à obesidade infantil. Mas este agravamento desta pandemia também nos veio dar aqui dados muito preocupantes naquilo que se trata da iliteracia motora e também social. E quando nós falamos em desenvolvimento psicomotor, nós temos que perceber que este envolve diferentes áreas, a área motora, cognitiva, emocional, que interligados dão aqui origem à aprendizagem de uma forma global e que vai ocorrendo aqui por etapas, aqui de uma forma muito breve, para ilustrar isto que eu estou a dizer. Uma criança, quando começa a gatinhar, nós não podemos ver apenas como uma aquisição motora por si. Nós temos que perceber que há aqui questões emocionais e cognitivas. A criança começa a sentir-se mais competente e confiante para explorar o espaço, desenvolvendo aqui a sua capacidade de orientação e em que gatinha mais depressa e mais devagar, que, se pensarmos a longo prazo, são aqui preditores de um processo de ensino da leitura e da aprendizagem. Da mesma forma que a criança não está só a desenvolver a parte muscular dos seus membros, como também está a desenvolver a respiração, que vão ter aqui uma influência na fala e na própria alimentação. Isto para dizer que nós não podemos olhar o desenvolvimento num só prisma, temos que perceber que são muitos os fatores que influenciam e condicionam este desenvolvimento. Eu, no meu trabalho diário no centro de saúde, passa muito por guiar e orientar as famílias, os cuidadores, numa observação àquele bebê, àquela criança, ajudando-os a compreender de que forma é que os seus hábitos, as suas rotinas e o contexto podem afetar o desenvolvimento. E falo aqui disto para entrar agora especificamente neste tema da obesidade e para tentar responder aqui à primeira pergunta que me coloca. Até aos 2 anos nós temos ainda poucos estudos que façam esta associação direta de como é que o excesso de peso e a obesidade influenciam o desenvolvimento motor, psicomotor. Os que existem parecem ser consensuais sobre a possibilidade de que o excesso de peso e a obesidade as crianças com estes problemas apresentam resultados inferiores quando comparados com os bebês com o peso adequado. Mas também é importante referir que estes próprios estudos apresentam algumas limitações, seja pelo tamanho da amostra ou pelas variáveis estudadas. Portanto, ainda não podemos dizer que há aqui uma relação causal muito direta sem levar em conta outras determinantes. Aqui neste grupo de bebês que apresentam percentis de peso elevado, o que nós observamos é que temos que fazer este acompanhamento de perto, ou seja, as aquisições motoras, como seja o rolar, o sentar, o gatinhar e a própria aquisição da marcha, podem acontecer com alterações posturais ou com recursos a estratégias diferentes daquilo que são habituais. Ou seja, a forma como aprendem a sentar-se, ou a forma como gatinham, ou como andam, levam à criação de padrões motores que são ditos alterados e que vão ter aqui um impacto no desenvolvimento motor e mesmo cognitivo no futuro. Depois, a partir dos 3 anos, já começamos aqui a ter um maior leque de estudos, e principalmente a partir da faixa da idade escolar, a partir dos 6 anos, e aqui já são muito mais evidentes as discrepâncias entre os resultados
de crianças com excesso de peso, obesidade e aquelas com peso ideal. Os estudos indicam principalmente maiores dificuldades ao nível do equilíbrio, há aqui uma alteração do centro de gravidade, ao nível da motricidade global, ou seja, da forma como andam, como correm, como saltam, e também ao nível da sua noção de corpo, da forma como integram conhecimento de si mesmos e também da definição daquela que é a sua imagem corporal. Portanto, são crianças que apresentam normalmente uma baixa autoestima e uma baixa autoconfiança. E esta evidência torna-se mais explícita aqui a partir dos 3 anos. Porquê? Porque se a gente pensar em termos do desenvolvimento físico e motoramente, eles são muito mais competentes e autónomos, e em termos sociais dá-se aqui uma transformação muito grande, deixam de estar tão centrados em si e passam a querer interagir mais com o mundo, com as outras crianças, começam a surgir aqui brincadeiras partilhadas e interativas, ou seja, é intrínseco ao seu desenvolvimento a necessidade de se mexerem, de se desafiarem, pois nestas idades a aprendizagem surge através do movimento, e é pela experimentação do corpo, por estas vivências práticas que ela se consolida. Ou seja, o tipo de atividades que falamos e o interesse destas crianças, destas faixas etárias, é o tipo de jogo mais físico, mais ativo, de maior exploração e com maior dispêndio energético. Logo, aquelas crianças que se apresentam com peso acima do ideal começam aqui a ter mais dificuldades em acompanhar este tipo de atividades, que até podem ser do seu agrado, mas começamos a ver aqui um desinvestimento e um privilegiar de atividades de cariz mais sedentário, menos ativo, e que não exijam um esforço tão grande ou superior àqueles que conseguem efetivamente realizar. E, portanto, isto acaba por ser aqui uma bola de neve em que os fatores se influenciam negativamente, e é fundamental quebrar aqui este ciclo. Nós hoje sabemos que um bebê com um peso elevado também há a possibilidade de ser uma criança, um adolescente, um adulto com um excesso de peso, e daí que a intervenção ou a prevenção tem de acontecer logo desde muito cedo. Então, que conselhos é que eu dou às famílias e que deixo aqui? Nós temos que ver que desde o nascimento o bebê é um ser altamente competente e é capaz de se desenvolver, mas que necessita de um ambiente que seja estimulante. Eu não falo de criarmos ginásios ou exercícios para bebés, mas nós temos que lhes oferecer as oportunidades de se desenvolverem na plenitude das suas competências. Esta estimulação não é para promover algo que o bebê não é capaz de fazer, nem sequer para acelerá-lo ou para forçá-lo a adquirir mais depressa as suas competências, mas sim para nós não queremos saltar etapas. E, portanto, de uma maneira muito concreta, eu falo aqui, por exemplo, de contrariar a tendência em colocar os bebés em espreguiçadeiras, em cadeiras de alimentação ou parques, por períodos muito longos de tempo, em que eles ficam presos, ficam contidos, e, portanto, nós não lhes damos a oportunidade de se movimentarem de uma forma livre, de conhecerem melhor o seu corpo e as suas potencialidades. Não é fechado num equipamento que este bebê se vai desenvolver. E se incentivarmos desde cedo o bebê a ser mais ativo, mais livre, nós estamos a criar raízes para mantermos um nível de atividade física e menos sedentário ao longo dos anos. A investigação também vai neste sentido, em que nos mostra que os hábitos que se criam desde muito cedo são mantidos e elevados pela vida fora. E depois, olhando aqui a partir dos 3 anos, é fundamental mantermos a mesma linha de pensamento. E reforçando aqui muito as palavras do professor Carlos Neto, a verdade é que uma das formas de nós combatermos este problema é oferecer às crianças tempo para brincar livre, dando-lhes oportunidades de exploração de espaço sem orientações constantes e demasiado estruturadas. Nós não temos que, nestas faixas etárias, que nos focar numa atividade física dita organizada, mas sim desenvolver e permitir aqui que tenham tempo para desenvolver as suas próprias atividades e brincadeiras, que por natureza já vão ser muito mais físicas. E, portanto, é fundamental mais tempo de rua, brincar ao ar livre, explorar aqui a natureza. Nas escolas, mudarmos aqui um pouco o paradigma e planearmos a aprendizagem aqui mais em movimento, ou
seja, é quando as crianças se mexem e movimentam que aprendem melhor, e isto está estudado. Temos que reduzir drasticamente aqui os tempos de ecrã, aumentar tempos de interação em família, entre muitas outras coisas que nós podemos efetivamente promover para ver mudança. E pronto, eu já me estiquei aqui um pouco no tempo. Eu disse logo que tinha tema para falar durante muito tempo, mas espero ter sido aqui sucinta e clara a passar esta mensagem e ter conseguido responder às suas questões. Doutora Inês, portanto, quando disse logo no início, estamos a atravessar 2 pandemias, isso é uma realidade, mas esta já o é há mais tempo do que a pandemia do SARS-CoV, mas a pandemia da obesidade não está a ser valorizada e, portanto, daí as complicações que temos estado a atravessar. Em relação à obesidade infantil, ela aumenta com a idade, de facto, e pequeninos de 6 anos, a obesidade às vezes a prevalência é cerca de 10% e quando temos passado 2 anos aos 8 anos já temos um aumento para 15%, o que é, portanto, bastante evidente. E há algo que disse que é muito importante, temos que dar tempo para as crianças brincarem, e isso nós com o tipo de vida que hoje fazemos e a atividade stress-ed, de facto, nós às vezes não damos tempo para as crianças brincarem e muitas vezes elas estão sozinhas e agarradas muitas vezes aos seus telemóveis, aos seus equipamentos, porque de facto também nós próprios, às vezes como pais, não lhes damos tempo e também a sobrecarga também escolar. E tivemos até agora a falar da obesidade infantil, mas qual a realidade da população adulta açoriana? E coloco a pergunta à doutora Rita. Doutora Rita, qual a realidade da população açoriana adulta e poderá a alimentação justificar estes valores? Muito obrigada, doutora Isabel. Não queria deixar de cumprimentar a Direção Regional de Saúde e os meus colegas de painel também. E relativamente a esta pergunta, eu já ouvi falar de vários números relativamente à obesidade infantil e à obesidade dos adultos. Há muitos estudos feitos pelo Instituto Nacional de Estatística e pelas várias direções regionais, mas eu queria só focar que muitos destes estudos são feitos por autorreportagem, isto é, pergunta-se às pessoas o que é que elas medem, o que é que elas pedem, e daí se infere um número. Mas, definitivamente, uma avaliação onde as pessoas são pesadas e medidas por técnicas que o fazem com mais rigor, o que nós temos são 2 estudos que são o Inquérito Nacional de Atividade Física, de Alimentar e da Atividade Física, que foi realizado no ano de 2015-2016, depois publicado em 2017, que é um estudo que avaliou pessoas desde os 3 meses aos 84 anos, e depois temos outro estudo, que é o estudo INSEF, o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, que vai entre os 25 e até aos 74 anos, portanto só a população adulta e mesmo assim não atingindo as idades mais avançadas. Para crianças, e como a minha colega já disse, a doutora Ana Carrapa, existe o estudo COSI, que é um estudo de vigilância nutricional infantil, que é feito a cada 2 anos. Pelo grupo português, integrado na AMS Europa, e é um estudo que engloba uma imensidade de países hoje em dia. E quais são os resultados fidedignos ou mais fidedignos que nós temos relativamente a esta patologia, a esta doença, que é a obesidade infantil? Relativamente ao INSEF, portanto, entre os 25 e os 74 anos, o que nós temos, a obesidade nos Açores é 32%, quando em Portugal, na sua generalidade, com as 7 regiões, é de 28%. Se juntarmos mais 37% de excesso de peso, o que nós temos é que 70% da população, entre os 25 e os 74 anos, tem excesso de peso ou obesidade. Isto é, só é um número perfeitamente extraordinário e alto. No estudo do Inquérito Alimentar Nacional, também o dado da obesidade é muito parecido, é 31% para os Açores, para todo o Portugal é de 22%. Se juntarmos também nos Açores, para além da obesidade, o excesso de peso, ou pré-obesidade, estamos nos 64,4%. Portanto, também é um dado um bocadinho mais baixo, até porque atinge abrange uma maior número da população, até populações que têm uma prevalência mais baixa de obesidade, mas continua a ser um valor muito alto.
Há aqui alguns fatores que eu acho que interessantes a verificar o que é que se passa ao longo da evolução. Claramente, em idades mais baixas, como a doutora Isabel já disse e a doutora Ana também, a obesidade tem uma prevalência mais baixa. Nós, por exemplo, em crianças com menos de 10 anos temos 7% de obesidade, nos adolescentes já é 8%, quando chega aos adultos, entre os 18 e os 64 anos já é 21%, mas quando chegamos aos idosos é 39%. Portanto, nos idosos, se somarmos idosos para além dos 64 anos, se juntarmos a obesidade mais o excesso de peso, o que nós temos é 80% da população com excesso de peso e obesidade. Há outro fator que também hoje em dia é muito usado, o peso e a altura não dizem tudo, é preciso saber neste peso qual é a quantidade de gordura. Isto é, a pessoa pode ser muito pesada, mas esse pesado pode ser à custa de ter uma massa muscular muito alta, portanto o peso não indica uma obesidade, no sentido que não tem muitas reservas de gordura, ou então o contrário. E o contrário é quando há um acumular de gordura muito alto, sobretudo na região abdominal, que nos dá a ideia que é o que nós chamamos uma obesidade abdominal, e é esta obesidade abdominal que está muito associada a todas as patologias que estão depois associadas à obesidade, nomeadamente à diabetes, às doenças cardiovasculares, às lipidémias. E este valor, para além daqueles valores enormes que eu já disse da obesidade, são ainda mais altos. Nos Açores, no país inteiro, o que nós temos é 34% da população tem 34% da população tem uma obesidade abdominal, nos Açores são cerca de 50%. Isto para todo o grupo. Mas se nós formos para idades mais avançadas, por exemplo, nas mulheres com mais de 64 anos, 73% das pessoas têm uma obesidade abdominal. Portanto, isto indica que, são obesas e são obesas com demasiada quantidade de gordura e localizada no sítio onde ele é mais nefasto. Portanto, isto são dados preocupantes. Há aqui alguns dados que também nos preocupam. A que é que está associada esta obesidade? Há aqui um dado que vem no IAN e também relativamente no COSI, também é focado várias vezes, que é relativamente à escolaridade. O que é observado é que uma população que tem apenas o primeiro ou o segundo ano do ciclo tem 200% mais probabilidade de ser obeso do que uma população mais instruída com o ensino superior. Também em questões de rendimento também é a mesma coisa, quanto menor em rendimento, maior a probabilidade de ser obeso. Há um dado que eu acho muito interessante especialmente para os Açores. Nós sabemos, as pessoas que aqui estão certamente sabem, que os Açores fez um investimento enorme relativamente à obesidade infantil, portanto e criou equipas multidisciplinares em todas as unidades de saúde, e o que nós vemos que este esforço imenso que fez, a doutora Ana já referiu que na primeira edição do COSI o que nós tínhamos de obesidade infantil eram 46%, isto é, só da obesidade eram 22%, foi feito um esforço enorme nos Açores, e este esforço enorme claramente resultou, porque se nós formos ver nos dados do IAN, o que nós vemos é que uma população abaixo dos 18 anos, a prevalência da obesidade é muito semelhante em todas as regiões do país, a generalidade de Portugal são 8%, e aquilo que nós temos nos Açores é 9%, portanto muito idêntico. Quando vamos às populações mais velhas, aparece acima dos 18 anos, e então é que os valores se destacam para pior nos Açores. Portanto, o esforço que foi feito, o esforço que é feito conjunto na alimentação e na atividade física, claramente compensam. A segunda pergunta que a doutora Isabel me fez é se a alimentação justifica isto ou não justifica isto. Todos nós conhecemos pessoas que comem muito, muito, muito e são magrinhas. Mas, em termos populacionais e em termos dos estudos que nós temos, que praticamente nos vêm, não só, mas vêm-nos muito do Inquérito Alimentar Nacional, de facto, a alimentação que as pessoas fazem, que as populações fazem, justificam este excesso de peso. Primeiro, nós temos os valores das balanças alimentares portuguesas, as últimas que saíram, o que dizem é que a disponibilidade em termos calóricos alimentares para cada português, não é só para os Açores, mas cada português são cerca de 4.000 calorias. 4.000 calorias se a média das pessoas necessitarem de 2.000 calorias, sempre que as crianças mais pequenas claramente menos e claramente os idosos também necessitam menos, o que nós vemos é que a disponibilidade alimentar em Portugal é o dobro daquela que é necessária. Tudo bem, no meio disto tudo, todos nós sabemos que há aqui muito desperdício, que também seria um objetivo
que também um dia também podíamos trabalhar, porque é algo que hoje em dia também são políticas que também achamos que não devem ser até cormatadas, mas se nós virmos aquilo que de facto as pessoas reportam que comem, não é disponibilidade, reportam que comem, o que nós vemos e geralmente aquilo que nós consideramos como aqueles princípios nutricionais e alimentares que nós consideramos como que caracterizam uma alimentação inadequada, nomeadamente muita gordura, muito açúcar, muito sal, muita gordura saturada, verificam-se na população dos Açores. Na população dos Açores consome muita gordura saturada, portanto a gordura com baixo valor nutricional, mais do que aquela que deve comer, e mais até é a região de Portugal que até come mais gordura. Também come muito sal, idêntico à região do país, mas com mais sal e bastante mais sal do que aquela que é recomendada. E por último há aqui uma questão que é uma questão muito preocupante, que é a quantidade de açúcar que os açorianos comem. Aquilo que é considerado e que vem no estudo é que a quantidade de açúcar que se come é o dobro daquela que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. E isto é vinculado por quê? É vinculado por um indicador que nós temos, que é o consumo de refrigerantes. O consumo de refrigerantes na população açoriana é a região do país onde mais se bebem bebidas açucaradas, portanto, e que são um grande vínculo de açúcar. E, por outro lado, a ingestão de chás e infusões, em que é muito tradicional adoçar com açúcar, também é um grande vínculo. Portanto, ficamos com este valor, que é a quantidade de açúcares, açúcares livres, que são qualquer coisa com 10% daquilo que deve ser, 10% do valor energético total, quando as recomendações da Organização Mundial de Saúde referem que deve andar só à volta dos 5%. Isto é o lado mau daquilo que se come a mais, mas uma alimentação muitas vezes é má porque se come a mais, mas muitas vezes também é má porque se come a menos. E aquilo que se come a menos, nos Açores também se verifica, e muito, aliás, como já foi dito pela minha colega Lorena. É assim, aquilo que a doutora Ana disse, nas crianças verifica-se a mesma coisa nos adultos, e na população açoriana, 70% da população não come a quantidade de produtos, de frutas e hortícolas recomendado. Isto é um valor, até pelo aquilo que nos circunda, todo este verde, é qualquer coisa que não poderemos, enfim, continuar a aceitar que as populações façam em seu total prejuízo. E eu creio que a coisa até é mais grave, porque quais são os grupos etários que menos comem frutas e hortícolas? São as crianças e adolescentes. Isto é, entre os 3 e os 7 anos, em crianças pequeninas, comem não é aquilo que querem, comem aquilo que os pais lhes dão, que as escolas lhes dão. Entre os 3 e os 7 anos, 70% das crianças não comem as frutas e hortícolas que necessitam. Os adolescentes, é pior ainda, 80% dos adolescentes não comem os frutos e hortícolas que necessitam. Aqui há aquela situação que os adolescentes, por definição, são rebeldes, querem fazer diferentes, tudo bem, mas as crianças, eu creio que há uma coisa que é um pouco inadmissível. Quando chegamos aos idosos, aí já a situação melhora. Isto é, nos idosos, ou na categoria dos idosos, 40% não come. Isto é, parece que é preciso chegar a idoso, parece que é preciso chegar a uma altura onde claramente se deve ser doente, deve ser diabético, deve ser hipertenso, deve ter outra patologia, para fazer uma alimentação já na categoria da dieta. Não é a categoria de fazer uma alimentação equilibrada para prevenir a doença, mas o contrário. Há outras questões que também prejudicam muito a alimentação da açoriana, que nos vem deste dado, relativamente à insegurança alimentar. Os Açores também são a região do país com maior insegurança alimentar. Por estranho que pareça, quando há uma insegurança alimentar, as pessoas têm tendência a comer pior. Aliás, este estudo que foi feito ultimamente em situação de Covid da Direção Regional da Saúde, o RIACT mostra isso mesmo. Portanto, está numa situação de insegurança, as pessoas comem, talvez por uma questão de comem pior. E, por outro lado, a adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, hoje em dia aceito mundialmente como sendo um padrão alimentar saudável. Os açorianos também aderem muito pouco e são a região do país que menos adere a este padrão alimentar. Isto são as coisas más, depois também temos coisas boas, ainda bem. Temos a região do país que mais bebe lácteos, portanto, num valor que até, do meu ponto de vista, até poderia ser maior, mas claramente a ingestão de lácteos é muito razoável e boa. Também são a população do país que mais come sopa, que também é um indicador com alguma qualidade. E por estranho que pareça, temos esta boa novidade,
que a ingestão de carnes vermelhas hoje em dia é tida como aquele alimento que é preciso reduzir muito a bem da população, os açorianos comem, mas não comem em quantidades demasiadas, portanto, comem de uma maneira adequada. Isto é em termos daquilo que nós estamos aqui a dizer, o que é que as pessoas comem, o que é que as pessoas comem. Portanto, as pessoas são obesas, mas não comem bem. E isto é aquilo que hoje em dia é considerado o duplo fardo da malnutrição. Nós temos que passar a assumir que a obesidade, número 1, é uma doença. E número 2, que é uma má nutrição. Má nutrição não são só aquelas crianças cólicas que se vê, são demasiado magrinhas, que não conseguem crescer porque têm falta de alimento. Não, a obesidade é uma doença. É uma doença e é uma malnutrição. Mas esta própria obesidade está associada a uma malnutrição. E esta malnutrição é também verificada quando se fala na inadequação, com a quantidade de pessoas que não conseguem comer, por exemplo, algumas vitaminas e alguns sais minerais. E isto se verifica. Não temos estes dados para a população dos Açores, mas eles, até através dos alimentos que os indivíduos comem, serão estes ou até mais agravados. Nós temos, por exemplo, há cerca de 1/4 das pessoas, em 4 há uma pessoa que não come a quantidade de vitamina A adequada. Isto é, temos 70% de excesso de peso e de obesidade, mas afinal as pessoas não comem a quantidade de vitamina A que necessitam. A quantidade de vitamina B, a mesma coisa. A quantidade de vitamina C, há 38%, quase 48% das pessoas que não comem vitamina C. Isto basta uma laranja por dia, uma laranja e um kiwi, uma laranja e um tomate, uma salada. São coisas tão simples de atingir que não se atingem. Por exemplo, os folatos, relativamente às mulheres, onde isto pode ser particularmente preocupante, a idade fértil, 66% das mulheres não fazem uma ingestão de folatos adequada. Por exemplo, o cálcio, e relativamente às mulheres também, 60% das mulheres não fazem uma ingestão de cálcio adequada. Portanto, isto é muito, mas afinal é pouco de algumas coisas. E relativamente ao sódio, que é das coisas mais preocupantes em termos de inadequação alimentar, o que é considerado, o que é verificado é que 63% das mulheres portuguesas têm uma ingestão de sódio acima do que é aquela recomendada e quando chega aos homens é de 88%. Portanto, temos que perceber que existe aqui um duplo fardo, obesidade e malnutrição, sendo que um agrava o outro. A obesidade agrava esta malnutrição e esta malnutrição agrava a obesidade. Portanto, a situação não é uma situação, eu diria que não é uma situação benigna sequer, e era uma situação que eu creio que não seria tão difícil assim de modificar, porque todos os conselhos que nós damos são conselhos que são de uma extrema facilidade. Depois falamos mais adiante quais poderão ser. Muito obrigada, Priscila. Doutora Rita, a realidade que demonstrou, portanto, não parece ser muito animadora e ainda há muito para fazer. É preciso manter, portanto, as medidas preventivas que já foram iniciadas e reforçá-las ainda mais. E passando então à problemática do exercício físico no adulto, pergunta à doutora Isabel Mendes. Considerando a política do desporto, de que forma a Direção Regional do Desporto tem procurado contribuir para o aumento da melhoria da atividade física? E quais os projetos que estão a ser desenvolvidos para estas duas faixas etárias, doutora? Muito obrigada, boa tarde a todas. Felicitar também o painel no género feminino. Antes de mais, também dar os parabéns pela iniciativa e agradecer em nome do Sr. Diretor Regional o convite para que o desporto marcasse presença nesta temática, que sendo de extrema relevância, é transversal a diferentes setores, dentre os quais a saúde e o desporto, mas também a educação, que tem um papel aqui fundamental neste tema que estamos aqui a falar. Relativamente às questões colocadas, eu gostaria, em primeiro lugar, de realçar alguns aspectos genéricos que me parecem essenciais também aqui para esta questão abordada. A atividade física é uma das funções humanas mais básicas, é sem dúvida uma base importante de saúde em toda a vida. Os seus benefícios para a saúde conhecidos incluem um risco reduzido, como já foi aqui referenciado, de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e certas formas de cancro, tendo também um papel extremamente importante no controle de certas condições crónicas. Além disso, tem efeitos positivos na saúde mental, reduzindo as reações de stress, da ansiedade e depressão e possivelmente também atrasando os efeitos da doença de Alzheimer e outras formas de demência.
Ao longo da infância e adolescência, a atividade física é necessária para o desenvolvimento da motricidade básica e habilidades, mas também é fundamental para o desenvolvimento musculoesquelético. Se nós tivermos aqui em conta alguns dados da Organização Mundial de Saúde, a inatividade física é o quarto principal fator de risco e morte no mundo, sendo que 4 a 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população global fosse mais fisicamente ativa. O Eurobarómetro da atividade física, divulgado em março de 2019, aponta que Portugal se encontra na cauda da União Europeia em termos da prática da atividade física. Está a par da Grécia e da Bulgária, apresentando um valor de 68% de pessoas inativas, face a 42% da média europeia. Ainda de acordo com a OMS, as crianças e os jovens com idades entre os 5 e os 17 anos deveriam praticar diariamente um mínimo de 60 minutos de atividade de intensidade moderada a vigorosa, devendo ser incluídas pelo menos 3 vezes por semana desse tipo de atividades, que possam reforçar a musculatura e o esqueleto. Como uma última nota genérica, gostaria só de referenciar que, quando praticados de forma responsável e adequada às características de cada pessoa, o desporto e a atividade física promovem, sem dúvida, a saúde e o bem-estar das pessoas e de todas as gerações, e ajudam ao mesmo tempo também a reduzir o encargo para o sistema de saúde. Particularizando, e face a estes dados, particularizando agora a questão da região autónoma dos Açores, importa referir que o sistema desportivo baseia-se na prática desportiva e visa fundamentalmente fomentar o reconhecimento do desporto como fator importante na promoção da igualdade de oportunidades, a igualdade de géneros, a inclusão social e a cidadania ativa. Por outro lado, pretende incrementar o aumento da consciencialização dos cidadãos para os benefícios da atividade física e de um estilo de vida saudável. Se eu pudesse traduzir isto numa única frase, a nossa visão passaria efetivamente por ser o desporto o motor de uma sociedade fisicamente ativa e saudável ao longo da vida. Se tivermos também por referência a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, todos têm direito à atividade física e desportiva, pelo que a Direção Regional do Desporto possui um conjunto de iniciativas e projetos financiados de forma direta e de forma indireta, dos quais irei destacar alguns, que visam contribuir para a promoção e para o incremento do desporto para todos e do desporto federado, em diferentes faixas etárias e nas 9 ilhas dos Açores. Alicerçada a estas duas grandes áreas, nós temos que destacar, e penso que é importante aqui referir, a criação de infraestruturas formais e adequadas. Estou a falar desde piscinas, relevados, pavilhões, campos, cujo investimento que foi feito ao longo dos anos, não só pelo Governo, mas também pelas autarquias e pelas próprias entidades próprias, e foi determinante para que hajam condições de prática efetiva, seja ela de ordem federada ou não federada. Também ao nível de espaços livres mais informais, de jogo e recreio, tem existido um investimento que pretende essencialmente ir ao encontro da libertação das crianças, de forma a combater esta pandemia motora que motivou o agravamento dos níveis de sedentarismo e a redução da atividade física na população em geral. Poderia e gostaria de dar aqui os exemplos do que foi criado a nível da Ilha Terceira, do espaço do Parque dos Bravos e o espaço dos super-heróis na Ilha de São Miguel, e estes espaços têm como objetivo principal promover a destreza e a recreação motora de forma livre e espontânea, porque efetivamente é isso, e também já foi falado aqui, é isso que as crianças também estão a necessitar, porque elas estão demasiadamente presas e proibidas de fazer um conjunto variadíssimo de atividades. Portanto, uma criança que nunca caiu, uma criança que nunca teve uma experiência motora que promova situações de desequilíbrio e do corpo em risco, é um adulto fatalmente em risco, do meu ponto de vista. Em termos Açores, se por um lado nós ainda não possuímos dados concretos que nos permitam dizer qual o estado da arte ao nível da prática da atividade física e desportiva não federada, por outros, no que concerne ao desporto federado, os dados que existem traduzem índices de prática bastante elevados. Se nós fizermos aqui um apanhado nos 10 últimos anos, o número total de praticantes variou entre 22.300 e 23.800. Se nós virmos a taxa de participação absoluta dos Açores, foi sempre acima dos 9%. Ou seja, este valor
situa-se acima da Madeira, que varia entre os 5% e 8%, e do continente, que varia entre 4% e 6%. Ou seja, destas duas grandes áreas que eu aqui estou a abordar, a referente ao desporto federado possui claramente dados que comprovam que a elevada adesão de prática, enquanto que há uma elevada adesão de prática, enquanto que a não federada carece sim de uma maior análise, pois não existem dados concretos sobre o número exato. Neste contexto, eu penso que está mais que comprovado que nenhuma ação isolada é suficiente para resolver o baixo índice de atividade física não federada, o excesso de peso e a obesidade. Portanto, é fundamental a existência de parcerias entre os diversos setores. No âmbito da Direção Regional do Desporto e em relação aos projetos que nós estamos a desenvolver, eu destaco aqui 3 projetos que dentro do nosso plano estratégico parecem-me fundamentais. O primeiro projeto é dos 0 aos Jogos Olímpicos, embora neste conceito também esteja incluída aqui a questão dos Paralímpicos, face à inclusão no âmbito do desporto federado, no âmbito do federado. Tem como objetivo principal começar a estimular precocemente, de forma a que as crianças, quando chegarem ao treino, possuam maior bagagem, maior literacia motora. Ele está dividido em 4 fases. Nós temos uma primeira fase que é dos 0 aos 3 anos, que resulta de uma parceria com a Direção Regional da Saúde. Ela decorrerá em cada unidade de saúde de ilha, através de psicometricistas, existindo neste momento já uma pessoa que está a trabalhar na Ilha Terceira, que é o caso da doutora Inês, que está aqui presente. A intervenção passará logo pela primeira consulta, procurando aferir problemas e riscos. Caso existam esses problemas, os bebés passam a ser acompanhados e aqui também os pais terão um papel fundamental e serão chamados a intervir de forma a contribuir para uma estimulação precoce no que concerne a exercícios que possam desenvolver desde a tonicidade, o reflexo da marcha, a própria lateralidade, o equilíbrio e também ao mesmo tempo aumentar aqui a cumplicidade entre pais e filhos. Numa segunda fase teremos dos 3 aos 6 anos as escolinhas da motricidade, temos como parceiros o professor Carlos Neto, a Direção Regional também da Educação e da Solidariedade Social. O foco aqui é a motricidade infantil e a estimulação motora, como forma de melhorar o grau de conhecimento e capacidade de intervenção dos docentes, assim como as habilidades dos alunos. Já foi feita neste momento uma formação pelo professor Carlos Neto, dirigida essencialmente a professores do primeiro ciclo de ensino básico e a educadores. E serão feitas novas ações descentralizadas pelas ilhas para técnicos e também para alunos. A terceira fase consiste dos 6 aos 10 anos. Temos as escolinhas do desporto, é um projeto da Direção Regional do Desporto, mas que visa aqui uma parceria e uma maior envolvência por parte da Direção Regional da Educação, visa acima de tudo promover a prática da atividade física desportiva, que pode ser federada e não federada, permite o maior desenvolvimento motor de base, de forma a que mais tarde as crianças sejam mais disponíveis e capazes, e também promover uma melhor e maior formação aos técnicos que estão abrangidos no projeto. Dos 8 aos 18 anos, temos outro projeto que se designa por atividades de treino e competição de escolas de formação. É um projeto desenvolvido diretamente pela Direção Regional do Desporto, destina-se a clubes desportivos, tem como objetivos principais promover a prática da atividade física desportiva federada, incrementar a competição através da duração, da densidade e do próprio equilíbrio e melhorar os índices de performance dos atletas federados. Por último, temos o alto rendimento, ou seja, que é o topo, e em que se pretende essencialmente possibilitar e melhorar as condições dos atletas para que eles possam desenvolver a sua performance e atingir resultados, digamos, de topo e possam chegar eventualmente aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Relativamente ao segundo projeto, que também se torna aqui fundamental e que tem muito a ver com a vertente não federada, é o projeto regional de desporto para todos, designado por Açores Ativos. Este projeto já existe há alguns anos, mas no ano de 2021 foi reformulado e, portanto, ele pretende essencialmente o quê? Ele pretende consciencializar e sensibilizar as pessoas e aumentar a prática de atividade física e desportiva ao longo da vida para toda a população açoriana, despertando, esta é uma palavra que parece-me que é mesmo também muito importante referenciar, despertando a sociedade para o reconhecimento dos seus benefícios e promovendo o bem-estar e a adoção de estilos de vida saudáveis, através de um conjunto de iniciativas de forma presencial e através do ativar, digamos, da marca Açores, através das nossas redes sociais.
Por último, destacaria aqui o projeto Marcar pela Saúde, que é um projeto voluntário, é um projeto através do programa Erasmus+, cuja responsabilidade direta é da Federação Holandesa de Futebol. É um programa que ainda está aqui em termos de concepção a ser elaborado, ainda não foi posto em prática, mas que deriva aqui de um conjunto de várias parcerias e que visa atingir as crianças dos 6 aos 10 anos, ou seja, o foco é o primeiro ciclo do ensino básico, e os objetivos passam essencialmente por melhorar os hábitos de vida saudáveis, incentivar e rotinar as regras básicas da alimentação, da nutrição, da higiene e do exercício físico nas crianças, com a ajuda também dos encarregados de educação, que têm aqui um papel fundamental para que isto possa acontecer, melhorando ao mesmo tempo os índices de prática desportiva. Para terminar, eu gostaria de salientar também a divulgação e a sensibilização que a Direção Regional tem procurado efetuar através das suas redes sociais, através do Facebook e do Instagram, como forma também de divulgar estes projetos e outras iniciativas que nós temos vindo a desenvolver, e também por ser uma forma mais fácil e mais próxima de chegar a todas as faixas etárias. Muito obrigada. Doutora Isabel, portanto, é claro que a Secretaria Regional da Saúde e a Direção Regional do Desporto está desperta para esta problemática e, portanto, e congratulamos-nos com isso e, portanto, pelos resultados que vamos adquirindo e aquilo que disse. Gostava apenas de acrescentar brevemente o que os Açores e Portugal têm feito nesta área, para depois terminarmos. Portanto, Portugal e os Açores têm um plano nacional de segurança alimentar e nutricional, um plano de promoção da alimentação saudável e também uma estratégia integrada da promoção da alimentação saudável. Isto está envolvidas várias áreas da saúde, áreas da economia, áreas da educação, entre outros, em que vem de acordo com o lema deste ano, todos temos que atuar, e com os objetivos claros de promoção da saúde, da alimentação saudável. E foram tomadas várias medidas, como houve uma monitorização do teor do sal nos alimentos, e temos já resultados em que houve uma redução de cerca de 11%, e também uma monitorização do teor de açúcar nas bebidas açucaradas, também já com evidência de redução dos números. Entre 2018 e 2021 foram ingeridas 1.824 toneladas de sal e 13.000 toneladas de açúcar. Portanto, que vem reforçar estas medidas, o que nós pretendemos, e, portanto, que lutamos para que se faça sentir uma melhoria da alimentação saudável. Há também um imposto sobre as bebidas açucaradas, que promove o desencorajamento do consumo destas. Como nós vimos nas apresentações, há um excesso deste consumo, e foram emitidas também orientações sobre as emendas e refeitórios escolares que nos Açores estão a ser implementadas e cumpridas. Há o regime também de leite e fruta escolar nas escolas, que está implementado. E desde 2019, Portugal tem a lei que vem aplicar restrições à publicidade alimentar dirigida a menores de 16 anos. E a forma integrada como Portugal aborda a problemática da alimentação saudável e obesidade foi reconhecida em 2018 e felicitada pela Organização Mundial de Saúde. Gostava de salientar que os Açores foram pioneiros no país a implementar em todos os centros de saúde equipas multidisciplinares no controle da prevenção da obesidade infantil, com excelentes resultados. E vou colocar uma última pergunta ao painel: de que forma é que a obesidade surge como um determinante da saúde, e de que maneira é que os açorianos percebem a obesidade? Como uma doença ou como algo estético? Não sei se querem comentar. Penso que serei a primeira aqui pela ordem. Não vou demorar muito. Como já foi aqui falado, a obesidade relaciona-se com outras patologias, como a diabetes, a tensão arterial mais elevada, o colesterol elevado, vários tipos de cancro e doença cardiovascular. Quando a criança é obesa, terá então uma maior probabilidade de vir a ter estes problemas, e sabe-se que 60% a 80% das crianças obesas vão ser adultos obesos. Hoje em dia,
os pais, penso que já procuram a consulta de nutrição e olham a obesidade como um problema e não apenas como algo estético. Também tenho visto na prática clínica, por vezes, adolescentes que já apresentam resistência à insulina e que já têm diagnósticos de diabetes tipo 2, o que antigamente era mais associado à população adulta. Portanto, as coisas estão a mudar, como disseram, já temos nutricionistas em todos os centros de saúde que estão a fazer consulta, que estão a fazer projetos e os pais que assim o desejarem podem abordar-nos e procurar-nos, que nós estamos aqui para os ajudar. Claro que este tipo de consulta é mais difícil porque não depende da motivação apenas do próprio indivíduo, não é? Da criança ou do adolescente, depende de toda a dinâmica familiar e dos hábitos que a família tem e pronto, da disponibilidade que têm para os alterar ou não. E gostava, como esta intervenção, o que me foi explicado é que era mais informal e para a população em geral, de falar num termo que mudou, é muito típico daqui da Terceira, que mudou ao longo do tempo, que é o ser perfeito. Nós antigamente ouvíamos as nossas avós, quando viam assim uma criança mais curtinha, porque estás tão perfeito, que era sinónimo de saúde, mas estamos a falar do antigamente. Hoje em dia já ninguém quer ser perfeito. E isso é bom. Isto mudou e realmente os pais já veem e a população já vê aqui a obesidade infantil como algo que não é de todo saudável. Portanto, é continuar a fazer o trabalho que temos feito, temos melhorado os números da obesidade, como foi falado no COSI, no princípio, conseguimos reduzir, mas aqui o objetivo seria deixarmos então de ser os campeões a nível nacional e continuar este trabalho que todos têm feito. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se a doutora Inês, a doutora Rita. Sim, se calhar posso só fazer aqui uma nota muito, muito breve, vai aqui muito no sentido do que a doutora Ana acabou de dizer. Eu também me parece que hoje se olha para a obesidade como um fator que influencia negativamente a saúde, sim, e não só como aquele bebê gordinho que é um bebê gordinho, é feliz e é saudável. Hoje, felizmente, estamos a deixar cair muito esta ideia e parece haver uma maior consciência dos perigos a longo prazo para a saúde. Eu, nas consultas que eu acompanho, eu vejo com frequência já as famílias preocupadas com a evolução do peso e aqui muito, naquele início de vida, sobre se os ganhos são a ser os esperados, muitos derivado daquela inexperiência de serem pais e do nervoso que é se uma bebé está a ser bem alimentado. Depois aqui nesta faixa também haveria muito para falar, mas parece que temos que continuar, a ideia é que temos que continuar a promover esta ideia de que a preocupação os deve acompanhar sempre. Ou seja, não temos que orientar e ajudar as famílias a olhar para este ponto tal como olham para outros aspectos da vida das crianças, pronto, sabendo que é fundamental a alteração dos hábitos e um conjunto de ações concertadas entre as várias áreas de atuação para quebrarmos este início de vida, este problema neste início de vida que poderá seguir pelo resto da vida. Obrigada, doutora Inês. Okay. Doutora Rita, quer dizer alguma palavra? Eu queria, até porque eu sou um pouco mais pessimista, e mais pessimista não é por ser pessimista, mas porque exige de nós mais, temos que fazer mais e muito mais em termos de nossa alimentação, e como aqui a doutora Inês e a doutora Isabel disseram, também a atividade física é um componente importantíssimo nesta problemática. Eu dava só aqui umas ideias. É o seguinte, a obesidade foi classificada como uma doença em 1948. Eu pergunto quem é que na altura achou que a obesidade era uma doença. Em 2005, por acaso, Portugal foi muito pioneiro nesta questão e classificou a obesidade, em 2005 classificou a obesidade como uma doença. Mas ali por volta de 2015, 2016, a diretora-geral da OMS, relativamente à obesidade, foi muito clara e disse que em nenhum país do mundo havia uma diminuição da prevalência da obesidade quando ela está a subir ainda em flecha. Em nenhum sinal, em nenhum país, em nenhuma região há um sinal de abrandamento. E há aqui um dado muito curioso também, que é, por exemplo, em 2019, portanto, a Covid-19 começou em 2019,
Na Academy of Sciences dos Estados Unidos considerou a obesidade como uma pandemia. Eu gostava de saber de que maneira é que foram feitas ações que, enfim, que minimamente foram compatíveis com outras pandemias que daí vieram. Portanto, claramente a obesidade ainda não é tida como uma doença, e uma doença grave, e uma doença associada a hábitos alimentares inadequados, que é um determinante na saúde e com enorme peso. E há aqui um dado muito concreto, que é relativamente, no ano de 2014, ao inquérito regional de saúde aqui nos Açores, em que 60% da população tinha excesso de peso ou obesidade. Portanto, tem esta patologia, uma pré-patologia. E que entre os 30 e os 40 anos, 70% da população diz que a sua saúde é boa ou muito boa. Portanto, claramente não reconhecem a obesidade como uma doença. E quando a doutora Ana e a doutora Inês dizem, e muito bem, que nós temos muito mais pessoas e muito mais pais que vêm ter connosco para que a criança tenha uma alimentação mais adequada e que já não gostam de ver aquele ar rechonchudo das crianças, a verdade é que no COSI, não é nesta edição, mas aqui há, onde até era mais alta a prevalência de obesidade, há uma das perguntas que se faz relativamente aos pais, se considera que a saúde da sua criança é boa ou não, e os pais dizem que sim. Portanto, muito claramente, os pais ainda não acham que a obesidade é um problema. Portanto, há aqui qualquer coisa que há muito a fazer ainda bem, temos muito caminho ainda por percorrer, mas eu creio que ainda é urgente modificar os hábitos alimentares, de alimentares, não só alimentares, claramente a atividade física também, é um fator com um peso enorme, idêntico, para que a população tenha uma melhor saúde. Doutora Rita, obrigado. Doutora Isabel, para terminar. Sim, sem dúvida, do meu ponto de vista e muito pessoal, sem dúvida, para mim a obesidade é uma doença, não há dúvidas nenhumas disso. Mas tendo em conta as informações que existem hoje em dia, o conhecimento que existe, eu também penso que as pessoas também já estão mais elucidadas, também já estão mais informadas para esta questão. O grande problema aqui, efetivamente, é que por muito mais ajudas, por muito mais parcerias que possam existir, se não houver uma responsabilização, ou seja, se a pessoa não quiser por si só alterar os seus comportamentos, alterar os seus hábitos, muito dificilmente o resultado final, aquele que é desejado, nunca será alcançado. E, portanto, acho que aí também é que reside um pouco esta problemática. A nível das próprias escolas, eu também penso, e direcionando isto um pouco para a atividade física, que seria fundamental alterar em termos do currículo escolar, ou seja, seria necessário existirem mais horas de educação física e também seria necessário abordar de uma forma um pouco mais prática as questões da alimentação e as questões da nutrição. Enquanto Direção Regional do Desporto, e por nós termos a necessidade e também por termos aqui várias questões que necessitávamos e queríamos aprofundar, só para vos dar nota que nós vamos fazer aqui um estudo que se designa por Despertar. O triunfo pelo desporto, educação e saúde no combate à pandemia motora induzida pela Covid-19 em crianças e jovens açorianos. Este estudo vai ser feito com a Faculdade do Desporto do Porto e também no âmbito de várias parcerias e, portanto, vai aqui conciliar um conjunto de indicadores e fatores que daqui a um mês não, peço desculpa, daqui a um ano, possivelmente nós já teremos aqui outros dados e também melhor fundamentados para que possamos abordar esta questão da atividade física de forma diferente no que concerne à parte não federada. Obrigada a todos e vou terminar a todas e termino com o lema deste dia da obesidade, Dia Mundial da Obesidade, todos precisam de atuar. Muito obrigada a todos e um bom dia, bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada.